7. Mistérios da Bíblia comprovados pela ciência. O dilúvio universal e as evidências geológicas de grandes inundações. Imagine um evento tão colossal que devastou regiões inteiras, moldou paisagens e marcou para sempre as memórias coletivas de civilizações ao redor do mundo. O relato bíblico do dilúvio universal é apenas um entre muitos mitos globais que descrevem uma inundação catastrófica. Mas o que é mais fascinante é que a ciência começa a desvendar indícios de que essas histórias podem ter raízes em eventos reais. Camadas sedimentares descobertas em diversas partes do mundo mostram sinais de inundações gigantescas, ocorridas há milhares de anos. Na região da Mesopotâmia, berço da civilização, evidências de enchentes catastróficas foram encontradas em cidades antigas. Alguns pesquisadores sugerem que mudanças climáticas bruscas ao final da última era do gelo podem ter causado o derretimento de glaciares, elevando os níveis dos mares e desencadeando inundações globais. Outros acreditam que eventos localizados, como a inundação repentina do Mar Negro, poderiam ter inspirado a narrativa do Gênesis. Se essas inundações realmente ocorreram, o que mais poderia estar escondido nos relatos bíblicos? E como nossas histórias modernas ecoam essas lembranças ancestrais? Mas antes de mergulharmos mais fundo, outra cidade antiga guarda segredos, ainda mais intrigantes. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Falamos de água que transformou o mundo. Agora, falaremos de muralhas que desmoronaram de forma inexplicável. A queda de Jericó. O papel da arqueologia na confirmação do evento. Jericó, conhecida como uma das cidades mais antigas da humanidade, é palco de uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Suas muralhas caíram após um cerco liderado por Josué. Por muito tempo, muitos consideraram esse relato uma simples alegoria, até que a ciência começou a lançar luz sobre o mistério. No século XX, arqueólogos descobriram ruínas de Jericó e, ao analisá-las, encontraram algo extraordinário. As muralhas realmente parecem ter colapsado repentinamente. Mais intrigante ainda, as evidências sugerem que a destruição ocorreu na mesma época descrita pelos textos bíblicos. Haveria uma explicação científica para o fenômeno? Alguns pesquisadores apontam para terremotos, que são comuns na região, enquanto outros questionam se um cerco prolongado, aliado a métodos rudimentares de guerra, poderia ter causado tamanha devastação. Mas aqui está o mistério. Não apenas as muralhas caíram, mas os restos da cidade indicam um abandono repentino. O que teria feito os habitantes partirem tão abruptamente? E se a arqueologia pode provar algo tão específico, quais outros eventos históricos escondem verdades que ainda não compreendemos? De uma cidade cujas muralhas caíram, viajamos para duas cidades que foram consumidas por fogo e destruição em um piscar de olhos: Sodoma e Gomorra. 3. A destruição de Sodoma e Gomorra. Impactos de meteoros na antiguidade. As cidades de Sodoma e Gomorra são frequentemente associadas à destruição divina como punição por seus pecados. Mas, e se o verdadeiro culpado não fosse sobrenatural, e sim um evento cósmico de proporções inimagináveis? Cientistas que estudam o Vale do Jordão, região associada às cidades bíblicas, encontraram evidências surpreendentes de um impacto meteórico ocorrido há cerca de 600 anos. Fragmentos de vidro vitrificado, que só poderiam ter se formado sob calor extremo, foram encontrados no local. Esse calor, equivalente ao de uma explosão nuclear, teria transformado as cidades em cinzas instantaneamente. Além disso, os solos ao redor exibem marcas de ondas de choque que poderiam ter sido causadas pela explosão de um meteoro ao entrar na atmosfera. Se esse evento catastrófico realmente aconteceu, seria ele a origem da narrativa bíblica? Ou será que a história de Sodoma e Gomorra é apenas um lembrete de que forças muito além do nosso controle
moldam a história da humanidade? A resposta ainda não é clara, mas uma coisa é certa: os céus desempenharam um papel fundamental nesse evento. Transição. Falando em mensagens vindas dos céus, um evento celestial muito mais pacífico, mas igualmente intrigante, guiou reis até o nascimento de um menino especial. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. 4. A Estrela de Belém. Alinhamentos astronômicos e fenômenos celestes. Poucas imagens são tão poderosas quanto a de uma estrela guiando os sábios do Oriente até o local do nascimento de Jesus. Mas o que seria a Estrela de Belém? Apenas uma metáfora ou algo que realmente brilhou nos céus naquela época? Astrônomos e historiadores têm investigado esse mistério por décadas, e algumas teorias podem surpreender você. Uma das hipóteses mais discutidas é a de um raro alinhamento planetário. Em 7 a.C., Júpiter e Saturno se alinharam 3 vezes na constelação de Peixes. Um evento visível no Oriente Médio que poderia ter sido interpretado como um sinal celestial de grande importância. Outra teoria sugere que a estrela foi, na verdade, um cometa, talvez o famoso Halley, cuja passagem é registrada por astrônomos chineses em datas próximas ao nascimento de Cristo. Mas e se a explicação for algo ainda mais extraordinário? Alguns pesquisadores consideram a possibilidade de uma supernova, uma explosão estelar que teria iluminado os céus por semanas. Qualquer que seja a verdade, o mistério da Estrela de Belém nos conecta a um tempo em que as pessoas olhavam para os céus em busca de respostas. Mas os céus, como veremos, não trazem apenas guias pacíficos. Às vezes, eles abrem caminhos devastadores. E por falar em caminhos abertos, vamos explorar um evento que dividiu águas, literalmente. 5. O Êxodo e as passagens secas, fenômenos naturais por trás da divisão do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho é uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia. Imagine um povo encurralado, com soldados egípcios atrás e o vasto mar à frente, quando de repente as águas se separam, permitindo uma fuga milagrosa. Mas o que diz a ciência sobre isso? Poderia um fenômeno natural explicar o que, para muitos, é visto como um ato divino? Pesquisadores têm estudado as condições ambientais da região e descobriram que ventos extremamente fortes podem ter criado o que é conhecido como efeito de recuo de maré. Em 2010, um estudo realizado por cientistas americanos simulou como ventos de 100 km/h poderiam empurrar a água, expondo temporariamente o fundo de uma área rasa. Isso permitiria uma travessia antes de as águas voltarem com força total. Mas não para por aí. Outras teorias apontam para a região do Mar de Juncos, um local descrito por alguns como a possível rota do Êxodo. Se isso é verdade, estamos diante de uma combinação impressionante de condições naturais raras. No entanto, será que isso diminui a grandiosidade da história ou apenas a torna mais fascinante? Enquanto as águas se fecham atrás dos israelitas, outra montanha de mistério se ergue à nossa frente. Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Prepare-se para uma jornada ao Monte Sinai, onde fogo, trovões e leis sagradas moldaram a história. Os 10 Mandamentos e o Monte Sinai. Estudos vulcânicos e geográficos. O Monte Sinai. Envolto em nuvens de fumaça, relâmpagos e o som de trombetas, é o cenário de uma das passagens mais importantes da Bíblia, a entrega dos 10 Mandamentos. Mas o que exatamente aconteceu naquele lugar tão misterioso? Cientistas e estudiosos levantam a possibilidade de que o Monte Sinai fosse, na verdade, um vulcão ativo na época, cujas erupções poderiam explicar os fenômenos descritos. Estudos geológicos indicam que a região do Oriente Médio possui um histórico de atividade vulcânica significativa. A descrição bíblica de trovões e fumaça
pode muito bem ser o relato de uma testemunha ocular de uma erupção. Além disso, o som de trombetas, tão mencionado no texto sagrado, poderia ser interpretado como o rugido do vulcão antes de explodir. Mas há algo ainda mais fascinante. A localização exata do Monte Sinai continua sendo um mistério. Seria ele o Monte Horebe, como algumas tradições sugerem, ou estaria em uma região completamente diferente? E o que mais essas montanhas escondem sobre nossa história antiga? De fogo no céu para o céu na terra, nosso próximo mistério nos leva a um momento de dor e sacrifício, mas também de esperança. O próximo passo na jornada é compreender a ciência por trás da crucificação de Jesus, um evento que mudou o mundo. Tem-se a crucificação de Jesus, descobertas médicas e geológicas sobre o evento. A crucificação de Jesus é o ponto central da fé cristã e um dos eventos mais documentados da Bíblia. Mas o que a ciência pode revelar sobre o que realmente aconteceu naquele dia? Estudos médicos e geológicos trouxeram novas perspectivas, conectando o relato bíblico a fenômenos físicos e explicações científicas que tornam o evento ainda mais impressionante. Primeiro, a descrição dos tormentos de Jesus coincide com o que a ciência moderna entende sobre os efeitos da crucificação. Pesquisadores médicos analisaram os relatos e descobriram que o método usado pelos romanos causava dor extrema, comprometendo lentamente os pulmões e o coração da vítima. As menções de suor como gotas de sangue durante o momento de oração no Getsemane, por exemplo, podem ser explicadas por uma rara condição médica chamada hematidrose, que ocorre em momentos de estresse extremo. Mas os mistérios não param por aí. O relato de um terremoto no momento da morte de Jesus é corroborado por estudos geológicos. Pesquisas em camadas de sedimentos próximos ao Mar Morto indicam que um terremoto de grande magnitude ocorreu por volta do ano 33 d.C., coincidindo com a cronologia bíblica. Essas evidências físicas oferecem um vislumbre de como a ciência pode validar aspectos desse evento, mas também levantam novas questões. Que significado os sinais celestes e terrestres têm? Estariam eles conectados a algo maior do que podemos compreender? Se a crucificação abalou a Terra, ela também mudou os rumos da humanidade. Mas o que outros mistérios bíblicos ainda escondem, esperando para serem desvendados pela ciência? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.